Fração própria? Imprópria? Aparente? Como que eu vou classificar essas frações? Ah, você vai aprender na aula com a Giz? Vamos lá? Então sejam bem-vindos a mais uma aula no canal da Giz. E você vai aprender hoje direitinho como classificar uma fração imprópria, imprópria e aparente. Gente, é fácil, mas para isso, eu vou orientar você. É importante que você relembre os conceitos de fração. O que é numerador, denominador, como que eu faço a representação, a leitura de frações. E tudo isso relacionado à fração você pode encontrar nos links que estão na descrição aqui embaixo, certo? Então, ou melhor, você também pode acessar essa playlist que está aqui, que tem tudo sobre fração lá, tá bom? Daí você volta aqui e arrasa aqui quando vai classificar as frações. Então vamos lá então. Observem essa imagem, que é o painel de LED, para você que já viu outra aula lá, tá? Nesse painel de LED, então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 luzes, então, 5 lâmpadas azuis só piscando. O resto já apagou tudo. Qual é, então, gente, a fração que representa a quantidade de luzes azuis que eu tenho ali? Quanto que vai ser? Você tá falando da fração já? Vai ser, então, 1, 2, 3, 4, 5. 5. E o denominador vai ser quanto? O denominador é enquanto o todo foi dividido. E ele está dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 partes. Então, eu tenho a fração 5/16. Eu leio corretamente assim, tá bom? E essa outra aqui, gente? Vamos fazer que é a pizza de brócolis, né? Que você já viu na outra aula também. A pizza de brócolis. E aqui eu tenho um pedaço, então, verde. Então, qual é a fração que representa aquele pedaço colorido? Um pedaço. Então, vai ser o 1 de 4? É assim que eu leio? Não, é 1/4, né? Tem que ler corretamente, né, gente? Então, vejam que essas duas frações que eu tenho aqui, elas são consideradas frações próprias. Por que que eu vou saber? Como é que eu vou saber que é fração própria? Porque o numerador é menor que o denominador, menor que o denominador, tá? É menor que o inteiro, Aqui não tá o painel inteiro piscando, tá menor, tem a quantidade menor que o total. Tem uma quantidade menor que o total. Então, toda vez que você tiver, olha aqui, uma fração própria, tá? O numerador, quando o numerador é menor, até grifa a palavra menor, que o denominador. Aí você vai classificá-la como fração própria, ok? Vamos ver os outros casos agora? Vamos lá? E agora, qual é a fração que representa, então, essas partes que estão representadas de laranja? Daí, faz de conta que agora eu tenho 2 assadeiras de bolo, né, gente? E aí, qual é a fração que representa, então? Você já sabe? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 pedaços. 8 pedaços de um total de... Cada assadeira estava dividida em quanto? Porque lembre que o denominador, ele representa o quanto que foi dividido, né? A minha assadeira de bolo, no caso. Então, foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5 pedaços. Logo, eu tenho, então, a representação de 8/5. Representa o tanto ali de pedaços laranjas que eu tenho, tá? E também você pode pegar essa representação de 8/5 e utilizar o número misto para essa representação. Você consegue visualizar o número misto? Veja aqui, gente, eu não tenho uma assadeira inteira de bolo, então eu vou colocar que é uma assadeira inteira. E essa outra assadeira está representando aqueles pedaços laranja, qual fração? 1, 2, 3 e 3. 1, 2, 3, 4, 5. Então, gente, você pode utilizar tanto uma fração assim, tá? Que é chamado de uma fração imprópria, quanto você pode utilizar um número misto, tá? Para fazer a representação. Você tem 2 maneiras aqui. E por isso que ela é chamada de fração imprópria. Olha aqui a definição. Quando o numerador é maior agora que o denominador. Então, sempre você vai ter uma assadeira a mais de bolo. Nunca vai ser uma igual lá no exemplo anterior, tá? Sempre vai ser 2 assadeiras, 3 assadeiras. Sempre vai precisar de mais.
tá bom? Então, sempre o numerador é maior que o denominador agora, tá? E toda vez que você tem uma fração imprópria, você consegue escrever na forma de um número misto. E você pode fazer o vice-versa também. Do número misto, você volta para a fração imprópria. Certo, gente? E agora nós vamos ver o último caso de fração, que é a fração aparente. Vamos lá? E agora, como eu faço a representação, então, dessas duas assadeiras de bolo, que cada uma está dividida em 4? Qual é a fração agora? Vamos contar quantos pedaços amarelos tem? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços. E cada assadeira está dividida em 4. Gente, toma muito cuidado nesses casos aqui, porque os alunos eles colocam no denominador o tanto que tem de pedaços e não o quanto cada assadeira está dividida, tá? O denominador vai representar o quanto cada... Vamos pensar na assadeira de bolo, que nunca esquece. Quanto cada assadeira de bolo tem. Então, cada assadeira de bolo tem 4 pedaços cada uma. Por isso que aqui é 4 e não 8. Entendido isso? Então, eu formei aqui uma fração 8/4, tá? E essa fração é chamada de fração aparente. Olha a definição. Fração aparente, quando o numerador é múltiplo. Ó, fiz até um destaque aqui do denominador. 8 é múltiplo de 4? Sim, gente, olha aqui. 8 é múltiplo de 4. Pensa na tabuada. Na tabuada do 4, não tem o 8, que é 2 vezes 4. Então, o 8 é o múltiplo do 4. E quando isso acontecer, nós temos a fração chamada de aparente. Ela aparenta ser uma fração. Pensa assim, ó. Ela aparenta ser uma fração, mas na verdade ela não é uma fração, ela é um número inteiro. Não resulta no número inteiro aquela ali? Quantas assadeiras de bolo eu tenho aqui, gente? 2 assadeiras. Faz a conta aí, ó. 8 dividido por 4, que é igual a 2, ó. Eu tenho 2 assadeiras inteiras. Então pensa bem, essa você não vai esquecer. Frações aparentes, elas aparentam ser uma fração. Aparentam, tá? Faz a relação. Porque na verdade ela não é uma fração, ela é um número inteiro, é 2 inteiros. Deixa eu até tirar esse risco daqui, ó. É 2 inteiros, tá? Certo? Bem entendido isso? Então viu lá que o numerador é múltiplo do denominador? Pronto, fração aparente. Combinado então? Agora eu vou fazer aqui alguns exemplos para que você possa classificar. Eu vou misturar tudo e você vai classificar então em frações próprias, impróprias e aparentes. Vamos lá? Agora eu trouxe vários exemplos misturados para que você possa classificar. Eu quero só ver se você prestou atenção na aula mesmo, tá? Então para aí, analisa e classifica. Vamos conferir já então? Porque já deu tempo, né? Você pausou o vídeo e voltou, não é? Ó, essa aqui, 5/3. Veja que o numerador está maior que o denominador. Então pode ser aparente, será? Porque a própria já não pode ser, tá fora. Será que pode ser aparente? Então nós temos que analisar se o numerador é múltiplo do denominador. É múltiplo? Não, né, gente? Porque 5 não é múltiplo de 3. Então ela não pode ser aparente. Então ela é imprópria. É o que sobrou para ela, né? Imprópria. Vamos pôr um i aqui, ó. Ok? Olha essa daqui agora. 2/7. 2/7 é uma fração, já sabe? O numerador está menor que o denominador. Então ela é uma fração própria. Própria. E essa daqui, gente? Essa é um número misto. Quer dizer que eu teria, por exemplo, 3 assadeiras inteiras mais metade da outra assadeira, tá? Então essa daqui seria considerado o quê? Uma fração imprópria, porque seriam 3 assadeiras inteiras mais meio, mais metade da outra, tá? Então não é aparente, porque aparente é sempre o número inteiro. Teria que ser 3 assadeiras inteiras ou 4. Aqui eu tenho 3 assadeiras mais meia. Então é uma fração imprópria. Analisa bem, tá, gente? Essa daqui, porque aqui não podia nem ter essa parte aqui, né, gente? Porque daí já era aparente direto, se fosse só 3. Daí era aparente direto, né? Então presta bem atenção nessas partes. Essa daqui, 6/3. Oba, o numerador tá maior que o denominador. Então ela é considerada imprópria, né? Ah, tem que observar uma coisa. 6 é múltiplo de 3 agora. Então, você lembra aquela ali? O 5 não era múltiplo de 3. E nessa daqui, 6 é múltiplo de 3. E 6 é múltiplo de 3, 6 dividido por 3 são 2 inteiros.
Então, logo, essa daqui é uma fração aparente, pelo motivo do 6 ser múltiplo de 3. Isso mesmo, muito bem. E por fim, 3 décimos. 3 décimos, o numerador é menor que o denominador. Ah, então é muito fácil. É uma fração própria. Ok, gente? Então você viu como que classifica as frações? Só olhar para o numerador e o denominador. Faz uma comparação. Pensa numa assadeira de bolo, numa barra de chocolate, numa pizza, no que você quiser pensar aí, tá? Que daí você consegue relacionar direitinho e arrasa nas suas atividades. E aproveita aí para se inscrever no canal da Giz, caso você não seja inscrito, e deixa o seu joinha. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!